dizem que existem vários pastores maçons. Isso é verdade? Doutor Pedrosa, o que o senhor sabe a respeito? Pastor, boa pergunta do Anderson, meu conterrâneo lá de Minas. No final, na última etapa, o pastor me permitir, eu vou fazer um pouquinho do meu testemunho para as pessoas saberem porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Eu sofri muito, meus irmãos. Eu sofri muito, eu vou contar parte do meu testemunho. Eu não estou aqui para chorar, eu sou o homem mais feliz do mundo e suportaria tudo de novo para a honra e glória de Jesus Cristo e de vocês da Igreja de Cristo. Isso para mim eu falo com a maior alegria e não tenho ódio no meu coração, porque a arma que nós temos para derrotar Satanás não eram as armas que Hitler tinha, era a sociedade secreta e criava outra sociedade secreta para criarem outras sociedades secretas num mundo paralelo. Não, o cristão vive dentro da verdade, dentro da luz. Então, eu sofri várias perseguições. E no ano de 2000, depois eu posso mostrar para os irmãos, eu cheguei a ser taxado de louco. Isso para mim, eu não sei, já entrou no assunto, acho que eu poderia antecipar, né, pastor? Claro. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui, não sei se no notebook dá para ver, no ano de 2000, eu fui conduzido a uma cilada, como se eu fosse matar minha sogra, minha ex-sogra, na casa dela, quebraram tudo e levaram meus documentos e a minha filha para eu buscar. E eu fui no dia 25 de setembro de 2000, lá nesse local, vou resumir. E quando eu chego lá, vou subir, estava tudo quebrado. Aí eles não quiseram deixar entrar e não sei o que, estava acontecendo alguma coisa, eu ia sozinho. Só que nesse momento, meu filho, Gustavo, de 16 anos na época, volta da escola mais cedo, ele voltava às 13 horas. Aquele dia ele voltou às 10h30 e foi comigo. Foi o meu álibi. Porque quando eu cheguei lá no apartamento todo quebrado, destruído, ele estava junto comigo. Iam dizer que era eu. Então eu falei, olha, pela terceira vez esse ano vocês montam isso para cima de mim. Eu, obviamente, tinha forças ocultas manipulando a minha família, envolvida com isso. Eu amo minha família, amo todos eles e quero ganhá-los todos para Jesus e não reputo isso por mal. O que fizeram comigo eu já perdoei, senão não poderia estar vencendo nesse ministério. E quando eu desci, a minha esposa não estava lá, menina, meus documentos. Então eu desci, peguei meu jipe, estava entrando no jipe com meu filho, que a sua filha teve oportunidade de conhecer esses dias lá no Rio, né? Foi. Então foi maravilhoso. E nesse jipe eu estou entrando com meu filho, eu olho o carro da polícia parado ali do lado, eu fui e perguntei, o policial, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele me mostra no painel de cristal líquido do carro da polícia. Carmen Balesteiros Pedrosa, minha ex-esposa, acusa seu marido, médico psicopata, de vir matar a sogra. Pastor, eu passo 30 anos fazendo anestesia, salvando vidas. Eu nunca matei e nunca vou matar ninguém. Eu prefiro morrer do que matar. Porque o meu instinto, eu fui preparado para salvar a vida. Faço anestesia há 30 anos e, pela bênção de Deus, nunca perdi um doente. Como o pastor disse, anestesiei muita gente da alta sociedade, mas muitos pobres, da Santa Casa. Como ontem mesmo estive lá e estou com o máximo prazer e alegria. E nunca cobrei nenhum doente, disse, olha, você tem que me pagar tanto. E perguntei, qual é a sua religião? Você é preto, você é branco, você é maçom, é presbiteriano, Assembleia de Deus, católico? Deus mandou amar a todos, então eu sempre cumpri isso na minha vida com Deus. Então, diante desse momento ali, eu me vi desesperado, falei, Deus... Aí meu filho mostra a ele aqui o laudo do carro da polícia, que estava escrito no painel do carro da polícia, que eu tinha de matar a sogra. Lá. Depois vocês vão receber isso por e-mail, vão receber nos kits que vocês receberam, onde estão todos os nossos estudos em PowerPoint. Tudo está espalhado para o Brasil inteiro, para a vergonha de Satanás. Aí depois, eu nesse momento, triste de angústia, que eu estou conversando com meu filho, aí chega um Siena verde que eles presenciaram, que agora foi colocado
todo quebrado na porta da minha casa, estava na porta da minha casa da minha esposa, agora colocou, que ela comprou um carro novo e colocou esse carro, onde eu fui conduzido para a polícia, com 2 corpos de bombeiro, o carro de polícia atrás, chego no corpo de bombeiro, não tinha médico ali na Avenida Maracanã. Aí me levaram para o Pinel, hospital do município lá no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, perto da Urca, onde eu nunca tinha ido. Eu sou médico, chefe do serviço do Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador, maior constrangimento. Me examinaram, aqui ó, o laudo do corpo de bombeiro, lá na hora que me recolheu, como doido, porque em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que o evangelho é loucura aos olhos dos homens. E eu tenho certeza disso. Vocês não vão ver eu mostrar aqui o meu diploma de médico, mas vocês estão mostrando aqui o meu diploma de louco. Isso aqui, para mim, eu guardo com o maior carinho, porque mostra que eu sou crente mesmo. Eu não sou normal. O evangelho, para as pessoas, é loucura. Mas a segunda parte do versículo, que é a minha, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É essa força oculta que eu tenho para vencer essa força oculta do mal. Então aqui está o laudo. E quando eu cheguei no Hospital do Pinel, você imagina, eu nunca tinha entrado numa delegacia, num lugar desse, sempre fui honesto, paguei minhas contas em dias, nunca tive dívida nenhuma. Aí, a ocorrência aqui do Pinel, mostrando aqui, obrigado, pastor. A ocorrência, fui levado pelo corpo de bombeiro. No hospital, todo mundo vai, o fulano está Pinel, é esse Pinel lá do Rio de Janeiro. O senhor ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei lá umas 2, 3 horas esperando os documentos, que a minha esposa sumiu com meus documentos. E ela ligava para todo mundo. Aí eu chamei uma prima que era advogada, falei, agora eu vou desaparecer. Como eles já desapareceram com muita gente na ditadura em 64, vocês lembram? Que foi a maçonaria que fez, não foi golpe militar, foi golpe da maçonaria, para em benefício próprio. Estou com a revista aqui, eu vou mostrar já. Então, pensei, eles vão sumir comigo. Estou com Jesus, estou bem. Então está aqui, ó, paciente lúcido, orientado, sem sintomatologia progressiva, síndrome ansiosa. Em toda essa angústia, eu estava na maior paz. Aí chegou minha tia, minha prima lá, ela é advogada, começou a brigar. Não, quem tem que estar em desespero são eles. Eles que têm que estar em desespero. Meu irmão, aí um casamento, 17 anos, que eu sustentava, passando as maiores tribulações, porque eu não quis negar Jesus. Desde o dia que mandaram um convite da Ordem dos Cavaleiros Templários, eu recusei esse convite por amor a Jesus e por discernimento do Espírito Santo. Pastor, eu só conhecia de maçonaria uma única coisa, era que a mulher não podia entrar na maçonaria. Foi o suficiente. Isso está aqui em Efésios 6, que o irmão citou aqui no capítulo, que está até aqui no meu computador, que eu ia ler, o irmão já citou aqui o Efésios 6, já está aqui na minha página. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, mas que Deus não faz acepção de pessoas, aqui em Efésios 6. Então eu falei, isso não é de Deus, não vou entrar nisso, rasguei e queimei. Foi por causa disso que o senhor começou a pesquisar. Aí começou a luta para cima de mim. Todas aquelas pessoas que eram amigas minhas, na igreja, os parentes, que conversavam comigo, que me davam atenção, viraram as costas para mim. Me abandonaram literalmente. É assim que eles fazem quando o maçom sai da loja maçônica. Mas eu nunca fui. Então era uma coisa de Deus, e eu passei por essa tribulação, e alguns meses depois, eu conheci, 15 dias depois eu estava dando aula no título superior de anestesia, no curso, na maior tranquilidade mesmo. Com tudo isso, esse trauma na minha vida, Jesus não deixou eu ficar caído. Fiquei 1 mês sem fazer anestesia, porque diante desse boato, se eu fizesse alguma anestesia, morresse um doente, ia responsabilizar a querida equipe cirúrgica que eu trabalho há 30 anos. E não sou empregado deles, é um relacionamento de amizade, de competência, de responsabilidade, de amor ao próximo. Doutor, eu vou interromper o senhor só um pouquinho. Concluindo, pastor, então depois desses 3, 4 meses, Deus me deu as maiores anestesias da minha vida. O Herbert Viana, aquele homem, estava em Glasgow 3, 4, estava morto. Eu falei, Jesus, eu preciso dessa vitória para envergonhar Satanás, envergonhar essas forças ocultas que me envergonharam. E hoje Satanás está sendo pisado a cabeça dele aqui hoje, para mostrar que existe uma força oculta, que é o poder de Deus, que não é loucura para os homens, mas que é o meu poder, é o seu poder, é o poder da igreja de Cristo, e é o poder maior do que esse que está no mundo, é o poder que está em nós. Então eu falo isso com coragem, com amor, e eu aprendi em 1 João 4, que diz, quem ama, lança fora
o medo. O cristão não tem medo. Em Apocalipse capítulo 22 diz que os covardes e os cães não herdarão o reino dos céus. Graças a Deus. No céu vai ter Davi, no céu que enfrentou o gigante, vai ter o Daniel, que enfrentou o leão lá na cova dos leões, vai ter Jeremias, que foi colocado lá no calabouço, vai ter esse povo lá no céu, não é esse povinho covarde que põe a Bíblia embaixo do braço e tem medo do diabo. Não vou falar de maçonaria na minha igreja, sociedade secreta. Para com isso. Aí vai colocar o dedo. Pastor, eu amo o pastor, é o ministério mais maravilhoso da face da terra. Agora, falsos profetas, Jesus colocou todos eles aqui embaixo dos meus pés. Foi Jesus, não foi eu não. Entendeu? Então, na autoridade do poder de Deus, tem que ser envergonhado esses homens. Eles agem assim, oculto, eles não põem a cara, pastor. Como a gente está aqui botando a cara e desafiando. Vem aqui para um debate, vem apanhar como os outros apanharam, para a honra e glória de Jesus. Não apanharam de mim não, foi do Espírito Santo. Teve gente até que invocou Nossa Senhora. Bom, tem gente na linha para conversar conosco, é lá do Pará. César, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Heber. Paz. Paz do Senhor, pastor irmão J. Pedrosa. A paz do Senhor. Eu sou um louco igual esse homem, pastor. Oh, glória a Deus, o evangelho é loucura. Eu sou louco igual ele, eu divulgo os seus inscritos aqui, pastor. Oh, e, obrigado. Pastor Heber, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu concordo plenamente com o senhor e já foi com o irmão J. Pedrosa. E foi também um homem de Deus, o irmão Daniel Mastral, que ele divulga a sua vida e ele fala abertamente que tem um conchavo, tem uma organização muito grande por trás do poder político do Brasil. Conheço o testemunho dele. O pai dele, cujo estrupou a mãe dele, ele conta no seu testemunho, ele faz parte do político Congresso brasileiro, Nacional, maçom. Ele faz parte, e olha, tá para acontecer um grande movimento histórico no Brasil, que por trás disso está Satanás. E por causa desse louco que está aí na nossa frente, que um louco igual eu aqui no Pará, não vamos deixar acontecer. Aleluia. Porque está diante da Igreja de Cristo, dos defensores, ainda existe nos últimos tempos, os defensores da Igreja, da genuína fé cristã. Tá bom. Obrigado. Eu acredito plenamente. Então, o Daniel Mastral, ele conta no seu livro, e o senhor já entrevistou ele, que tem um grande, e até hoje está acontecendo o quê? Hoje está acontecendo lá nos Estados Unidos, pastor Heber, a realização quem vai ser candidato a presidente nos Estados Unidos. Certo. Tanto a Hillary quanto o Bill Clinton, eles fazem parte de uma entidade maçônica, de uma entidade secreta, a Caveiras e Ossos, sim, cuja Hillary já foi fotografada com a ave fênix, no paletó, que é um dos símbolos satânicos, águia dos símbolos bicéfala, que identifica essa seita. Então, no mundo inteiro hoje, há um poder de Satanás, quando ele fala que ele foi tentado, lá naquela passagem que ele foi tentado de Jesus Cristo, toda a riqueza, pastor, do mundo foi dada a ele, e ele dá a quem ele quer. Então eu acredito plenamente que existe sim uma força demoníaca muito grande por trás dos grandes eventos históricos. Tá bom. Muito obrigado. César, Deus te abençoe. Posso continuar o assunto que ele falou de satanismo? Se o irmão puder focalizar aqui, o símbolo satânico, esse sinal que é feito pelo um dos maiores satanistas aqui do mundo e que escreveu a Bíblia satânica, Anton Lavey. Aqui, ó, irmão, focaliza aqui, eu estou com o dedo. Olha a mão desse satanista aqui, o rosto dele com aquele bode, aquela estrela atrás dele. O dedo dele aqui, a mão, assim como eu estou aqui, ó, esse sinal. Agora você vê o Bush com a mão espalmada aqui, o sinal de Illuminati, o Bin Laden também tem esse sinal, por isso que não prende o Bin Laden, que é sócio dele. Olha aqui o Bush com esse sinal do satanismo aqui na mão dele. Você vai dizer, é coincidência. Olha aqui embaixo, outra foto dele aqui, mais para baixo, irmão. Aqui, ó, com sinal de satanismo. Olha a esposa dele também, a dona Laura, com sinal de satanismo aqui na mão dele. E aqui embaixo,
o busto com sinal de satanismo, aqui nessa foto aqui embaixo, e o líder lá, árabe, também com as duas mãos com sinal de Satanás, é o chifre do bode, esse é um sinal satânico que os satanistas usam muito, e a filha dele, e aqui, bem aqui, o Al Gore, que ele foi o outro candidato a presidente dos Estados Unidos, que é da Caveira e Osso, como o irmão falou, confere, ele falou corretamente, ao lado de um outro satanista, o Anton LaVey. Aqui embaixo, ó, aquele que está lá com o símbolo de Satanás, são satanismo. Então, isso são símbolos. Se você ver agora aqui do lado, você vai ver o obelisco, que é o Deus Sol. Ó, esse obelisco aqui. Aqui nessa outra imagem está dando até a impressão de um órgão sexual. Ele significa isso, símbolo de poder. E aqui em cima você vê o símbolo que a maçonaria muito usa, esse vermelho com esse triângulo. E aqui um símbolo da cruz que a Igreja Católica coloca, mas é um sol. Na realidade não é um crucifixo, está pequenininho aqui, mas dá para você ver, que é um sol. Então isso é adoração ao Deus Sol. A suástica, aquele símbolo da suástica, você vê nos livros deles. Esse está na sua mão. Esse aqui, ó, que está, esse símbolo da suástica, significa o Deus Sol, o Deus Água e o Deus Terra. Então é o mesmo símbolo que significa a maçonaria, ó, esse símbolo da suástica, que na realidade eles dizem que são duas cobras, que a maçonaria chama de Orobós, uma comendo a cauda da outra. Você vê esse símbolo muito comum nos símbolos da maçonaria. São duas cobras, Orobós, que eles chamam, uma comendo a serpente, comendo a cauda dela própria. Então isso é a suástica. E de onde veio? Nós já estamos, vamos voltar à história do Brasil, nós já estamos... Posso interromper o senhor só um pouquinho? Sim. É que eu queria ver as entrevistas que a Vanderleia fez. Então vamos. E aí depois o senhor continua. Vamos lá. A senhora acredita em forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos? Eu acredito porque existia naquela época. Aliás, existe hoje. Naquela época não se podia falar em Jesus, porque era proibido levar a palavra de Deus em todos os lugares. Então existia a escravidão, tinha mais liberdade para os ocultos fazer o que eles queriam. Acredito. Por quê? Porque a gente sabe que tem o céu e o inferno, e o diabo está atrás de tudo isso. Acredito. Porque tudo que tem opressão, né, por detrás disso tem espíritos malignos trabalhando, agindo, né? Acredito, sim. O senhor não precisa se esforçar muito não, doutor. A maioria acredita que existe força graças a Deus, trás. estou contente quando eu perguntei aqui quem matou Jesus, a igreja está sabendo Bíblia. Essa igreja está sabendo, pastor, mas tem igreja aí que estão com a Arca da Aliança no altar, estão construindo o templo do anticristo, que é o templo de Salomão, onde o anticristo vai se assentar ali. Você acha que é mentira? Você já viu igreja esotérica de Jesus Cristo em amor e graça? Nós denunciamos, ela fechou as portas. Como é que era o nome? Igreja esotérica. Eu posso mostrar no outro intervalo para não perder. Igreja esotérica de Jesus Cristo em amor e graça, com karma, reencarnação, mantra, kardecismo e etc. Do pastor, bispo Renato Suete. Nós denunciamos no Rio de Janeiro. Meu irmão, maçom, o púlpito dele tem esse símbolo da maçonaria aqui, em cima, e logo abaixo tem a Deus Isis. Essa é a igreja, é isso que Satanás quer fazer com a sua igreja evangélica. Nós não vamos deixar isso. Não vai em nome de Jesus. Deus está sobre todas as coisas. E foi fechada em nome de Jesus. Nós denunciamos, fizemos campanha e mostramos que isso é satanismo. No jornal dele, ele escreve assim, verdade que liberta. Vem assim, sois maçom? Bispo Renato Suete. Ele disse, se eu fosse maçom, eu diria que não. Quer dizer, ele mente. E se eu não fosse, obviamente, eu diria que não. Então, maçommente, claramente, o Abimael esteve aqui, e nós estamos distribuindo o DVD dele, são 2 DVDs. Primeira coisa que você aprende na maçonaria é mentir. Você é maçom? Não. Quantos pastores que nós sabemos que estamos lá, irmãos que foram tocar na banda de música, viram ele lá dentro, aí depois nunca mais chamaram esse irmão para tocar na loja maçônica da banda militar? Porque viu um grande líder da Assembleia de Deus lá dentro, que graças a Deus, pelo que eu soube, tem quase 6 meses, que esse grande líder da Assembleia de Deus não tem voltado à maçonaria. Eu estive na casa dos pais dele até 2 horas da manhã,
pregando o evangelho com ousadia e intrepidez, que eu quero ganhar esses líderes evangélicos de todas as denominações para Jesus. É um propósito que eu coloquei diante de Deus de entregar a minha vida. Já abri mão dos meus filhos, da minha família, de serviço, de amigos, de parentes. Quem não deixar pai, mãe, mulher e filhos e vir após mim não é digno de mim. E Romanos 1 e 2, 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o culto inteligente, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não me conformo com isso. Mas buscai o conhecimento, o entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai encontrar a verdade. Meu irmão, agora, com mentira, como o Albert Pike disse aqui no livro, todo maçom enganado merece ser enganado. Meu Deus do céu, uma instituição dessa eu mando para o inferno na mesma hora. Se eu descobrir que um pastor está me enganando, que um líder, o meu pai, não, o trabalho é com a verdade. Se eu errar, se eu falar uma mentira aqui, me perdoe, me corrijam, porque nós trabalhamos em cima da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Você quer ver a escravidão do Brasil? É mentira.